No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Explosão impressionante, ainda sem explicação no porto de Beirute, deixa dezenas de mortos e rastro de destruição na capital do Líbano. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal determina a retirada da delação de Antônio Palocci de ação contra ex-presidente Lula. Ministra do STF, Carmen Lúcia, dá prazo até amanhã para que ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, explique dossiê contra servidores que se opõem ao fascismo. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 5 de agosto do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Ontem fomos surpreendidos por mais um episódio da tragédia humana que são esses conflitos constantes no Oriente Médio. Uma explosão impressionante no porto de Beirute, no Líbano, deixou, até o momento em que gravo este editorial, dezenas de mortos que podem se tornar centenas e milhares de pessoas feridas. Não há ainda informações que confirmem a origem da explosão, que levantou um enorme cogumelo de fogo e provocou um rastro de destruição a quilômetros de distância. Eu gostaria de fazer a leitura no nosso espaço editorial do artigo que o jornalista Guga Chakra escreveu ontem para o site do jornal o Globo assim que ocorreu o episódio, explicando a situação no Líbano. O título do texto é Mais uma catástrofe na trágica Beirute. Impossível pensar uma catástrofe maior do que a do Líbano. Uma nação em colapso econômico, crise política, pandemia e agora esta gigantesca explosão no porto de Beirute. Triste. Quem me segue sabe o carinho que tenho pela capital libanesa, apesar de saber de todos os defeitos desta metrópole mediterrânea. São centenas de feridos e dezenas de mortos. Claro que, ao vermos uma explosão em Beirute, surge a possibilidade de um ato terrorista. O histórico traz uma série de ataques de grande magnitude. Foram dezenas, os mais célebres contra o presidente Bashir Gemayel, os marines americanos, a embaixada dos Estados Unidos, o premier Rafik Hariri e uma série de outros. Este último ocorreu em 2005 e o veredito sobre os responsáveis seria divulgado nesta semana. Membros do Hezbollah podem ser incriminados. Por este motivo, alguns analistas especulam sobre essa possibilidade, embora o grupo negue e, até agora, não haver nenhuma evidência ligando a organização xiita ao que ocorreu nesta terça. Mas há diferenças que chamam a atenção entre os ataques anteriores e esta explosão, como não ter havido um alvo específico. Também há indícios de que pode ter sido um acidente. Ainda precisamos de mais informações. Trata-se de um momento que devemos tomar cuidado para evitar especulações. Escrevi aqui ontem sobre a crise política e econômica do Líbano. Coloco aqui mais uma vez. Há uma série de informações erradas e propagandas falsas sobre a crise econômica e política do Líbano. Tudo começou nos anos 1990, após a Guerra Civil Libanesa. O Líbano, que havia sido destruído no conflito, precisava de dinheiro para investir na sua reconstrução. Uma das alternativas escolhidas foi a de atrair investimentos da gigantesca diáspora libanesa e também de outros estrangeiros em busca de altos rendimentos. O sistema bancário libanês, antes da guerra, desfrutava de enorme respeito. O país era apelidado de Suíça do Oriente Médio, não apenas pelas suas montanhas nevadas, mas também por seus bancos. Esta imagem ajudou o Banco Central libanês na sua tarefa de atrair dinheiro.
Fez um plano não muito diferente do implementado por países da América do Sul na época, como a Argentina. Estabeleceu um câmbio fixo, no qual 1.500 liras valiam $1. Além disso, pagavam taxas de juros altíssimas. Assim, um libanês na diáspora mandava o dinheiro para Beirute, onde tinha a garantia de ganhos elevados no seu investimento em dólar. O problema é que a economia libanesa dependia de um movimento contínuo de envio de remessas da diáspora e, em menor escala, de outros estrangeiros para o Líbano. Era praticamente um esquema de pirâmide. Durou mais de 2 décadas e sobreviveu inclusive à guerra entre Israel e o Hezbollah em 2006 e aos anos de guerra civil na vizinha Síria. Mas não resistiu aos protestos contra a corrupção e o sistema político e à pandemia. A pressão cresceu e o país entrou em um colapso financeiro similar ao da Argentina em 2001, quando seu esquema de câmbio fixo e juros altos também naufragou. Como o Líbano importa grande parte de seus alimentos e outros produtos, além de ter uma pauta de exportações restrita, o cenário ficou pior do que o da Argentina, um país rico em commodities e com enorme produção interna de comida. Os preços dos produtos alimentícios em Beirute dispararam no país com a desvalorização. Muitos alimentos ficaram fora do alcance dos libaneses, isso sem falar em celulares, carros e outros bens importados. A desigualdade se acentuou. A elite rica em dólares viu seu patrimônio aumentar com a desvalorização. O mesmo vale para libaneses que ganham salário trabalhando na diáspora, especialmente no Golfo Pérsico, e recebendo em moeda estrangeira. Estes ainda podem desfrutar das praias mediterrâneas neste verão libanês, pagando bem menos em dólares. Já a classe média, que ganha em lira, viu seu poder de comprar evaporar. Ficaram pobres. Seus salários se tornaram insuficientes para comprar comida. A crise política também persiste. Muitos libaneses não se sentem representados. O país possui um sistema sectário, no qual o poder é dividido entre as principais religiões. O presidente é cristão maronita, o premier muçulmano sunita e o presidente do parlamento muçulmano xiita. O parlamento é metade cristão de diferentes denominações e metade muçulmana, sunita e xiita, além de drusos e alauístas. Os líderes políticos, no entanto, defendem seus interesses próprios e não dos seguidores das suas correntes religiosas e muito menos do Líbano. Um caso extremo é o do Hezbollah, que mantém milícia própria e agenda política que muitas vezes não é do interesse libanês. Até instalaram um governo tecnocrático recentemente, mas foi insuficiente para amenizar a situação e a chegar a um acordo com o FMI para o país ter fundos para cumprir as suas obrigações. No fim, o Líbano conseguirá se reerguer. Já passou por momentos mais complicados. Vi o centro destruído de Beirute ainda em meados dos anos 1980 e vi este centro reconstruído e vibrante nesta que é a mais fantástica cidade levantina. Esperamos, no entanto, que esta crise dure o mínimo possível. Não será simples, mas ainda pode ser possível. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre.
Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o sociólogo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e secretário executivo do Instituto de Estudos de Religião, o ISER, Ivo Lesbopan. Ivo Lesbopan, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Muito obrigado, Ivo, por conversar novamente aqui conosco no Faixa Livre. Ivo, o nosso país se aproxima rapidamente da marca de 100 mil mortes pela pandemia do novo coronavírus. Devemos atingir este triste número até o final da semana. O governo federal segue negando a letalidade da Covid-19, investe 1/3 dos recursos destinados ao combate à doença. O presidente faz propaganda de remédio comprovadamente sem eficácia para debelar o vírus. Estados e municípios vão flexibilizando o isolamento social. Onde é que nós vamos parar, Ivo? Anderson, essa tragédia que nós estamos assistindo, estamos com mais de 90 mil mortos e quase chegando a 100 mil, mais de 2 milhões de contaminados e crescendo, quer dizer, a curva da contaminação e a curva de mortes crescendo, essa tragédia podia ser evitada em boa parte. Uma boa parte dessas mortes, uma boa parte dessas contaminações poderiam ser evitadas. Todos os especialistas que nós ouvimos nesses últimos meses disseram que se tomássemos as medidas de isolamento social e usássemos máscaras e tivéssemos também os equipamentos de proteção para o pessoal da saúde, para evitar de ser contaminados, essa tragédia, em boa parte, poderia ser evitada. Não evitaríamos a pandemia, que já estava aí, mas evitaríamos tantos efeitos sobre a saúde das pessoas e do pessoal de saúde. O que nós temos diante de nós é um governo que não governa. É um governo que não se preocupa com a parte pública da saúde do povo brasileiro. Então, ao não, primeiro, negar a pandemia, negar a existência de um vírus que está promovendo esse desastre em todo o mundo, e aqui também, que quando fomos perfeitamente avisados do que poderia ocorrer, vários especialistas, infectologistas, epidemiologistas previram no Brasil que se continuássemos a tratar desse jeito, teríamos um número de contaminados e um número de mortes enorme. O governo não tomou providências frente a isso. Quando teve o ministro da Saúde, que resolveu enfrentar, que era o ministro da Saúde na época, que resolveu enfrentar a pandemia, que tomou uma série de providências, que centralizava e coordenava os esforços a nível nacional para interromper, para reduzir, ao menos, os casos de contaminação e evitar o número de mortes, evitar que aumentasse o número de mortes, o presidente demitiu o ministro da Saúde, apenas porque ele não promovia o remédio que ele, presidente, que nunca foi médico na vida, achava que devia promover, e promove até hoje, apesar de a ciência não provar, em nenhum caso, de que a cloroquina tenha sido o remédio que fazia bem e que salvaria
as pessoas desse vírus. Além do mais, o governo, sabendo, como vários economistas nossos disseram, economistas inclusive ortodoxos, economistas neoliberais, disseram nesse tipo de situação, de pandemia, o Estado tem que gastar e não controlar os gastos. Mesmo economistas que antes da pandemia diziam que o Estado tinha de fazer ajuste fiscal, diziam depois do início da pandemia que o Estado deveria gastar. Isso foi visto em vários países do mundo que passaram por cima dos seus dogmas e investiram pesadamente para salvar as famílias, sustentar as famílias com um mínimo básico, como está nos Estados Unidos, como na Europa também, e apoiar as empresas para manter os seus empregados. Este governo, desde o começo, deu 1 trilhão e 200 bilhões de reais para o setor financeiro, para os bancos e para a população, deu o mínimo possível. Pretendia um auxílio emergencial de R$200, que pressão da sociedade civil, das organizações, da sociedade, dos movimentos sociais, conseguiram, junto ao Congresso, aumentar de R$200 para R$600. O governo pretendia interromper essa renda emergencial em 3 meses. A pressão, novamente, da sociedade conseguiu estender por mais 2 meses. Agora eles falam novamente de estender possivelmente até o fim do ano, mas com valor baixo, abaixo de R$600, 200, talvez 300. Um governo que não está preocupado com a salvação da população, com a salvação da sociedade. Isso, evidentemente, levará a um desastre pior do que esse que nós estamos vendo. O governo é responsável por essa situação. Não bastasse a tragédia de saúde, há também o desastre social provocado pela doença. As pessoas estão sem renda, sendo despejadas de suas casas por falta de pagamento e criando novas favelas Brasil afora. Não é só, entre aspas, um rastro de mortes que a Covid-19 vai deixar. Aquele processo de empobrecimento da população que já estava evidente nos últimos tempos vai se ampliando. De acordo com uma consultoria, o Produto Interno Bruto brasileiro recuou 11% entre 2003 e 2020. Ele vai continuar em marcha ascendente, Ivo. Veja bem, se o governo tem recursos, mas não os utiliza para melhorar a situação da população, numa situação em que as pessoas têm que ficar em casa para evitar o contágio, a maioria das pessoas tem que ficar em casa. Para poderem ficar em casa, elas teriam, boa parte dessa população que não pode sair, são trabalhadores vulneráveis, trabalhadores informais. Para poder ficar em casa, eles precisariam ter uma ajuda de uma renda emergencial. O governo deu essa renda emergencial limitada a R$600 e toda hora ameaça de reduzir, ameaça de não levar mais à frente. Além do mais, os recursos prometidos para ajudar as empresas estão tendo a maior dificuldade de chegar a essas empresas, sobretudo às pequenas empresas. Nós sabemos que o ministro da Economia não tem nenhum apreço pelas pequenas empresas, aquelas que mais contratam no Brasil. Ele tem apreço apenas pelas grandes empresas. Então não está chegando ajuda suficiente para as pessoas, exceto essa renda emergencial, e não se sabe por quanto tempo, e não está chegando também o auxílio para que as empresas possam manter os empregados no emprego. Então o governo está contribuindo para piorar a situação social do país, piorar a situação social das pessoas. Nós estamos com o desemprego crescendo, calcula-se que vai chegar a 20% a taxa de desemprego esse ano. Um número enorme, já estamos com um número enorme de desempregados, um número enorme de desalentados, que não acreditam mais que vão conseguir emprego, por isso não estão buscando. Deveria haver um investimento pesado de recursos do Estado para sustentar a sociedade, para, inclusive, dinamizar a economia. Os relatórios que foram feitos sobre os efeitos da renda emergencial na vida econômica do país mostraram que
E essa renda emergencial contribuiu para as pessoas, não apenas para as pessoas sobreviverem, mas contribuiu para dinamizar a economia. As pessoas consumiram. Com o aumento do consumo, houve também atendimento às necessidades do comércio, atendimento às necessidades de produção, e, ao mesmo tempo, aumentou a receita do Estado, porque o imposto sobre o consumo continua a existir e na medida que as pessoas consomem, pagam imposto sobre o consumo. O Estado, quer dizer, o governo, não está fazendo a sua parte. Parece estar deixando acontecer, deixando a situação rolar. E todos nós sabemos, se deixar a situação rolar sem apoio do Estado, a tragédia vai ser muito maior. Esse governo é responsável, é cúmplice de boa parte das mortes que estão ocorrendo, que eram desnecessárias, de boa parte da contaminação de pessoas que era desnecessária. Se poderia reduzir enormemente o número de contaminados e o número de mortos por conta da pandemia, se o governo fizesse a sua parte. É só comparar com o que estão fazendo outros países, investindo recursos na salvação da sociedade, na saúde. Vocês veem que está de pé até hoje a emenda constitucional que reduziu, chamada emenda do teto dos gastos, que reduziu os gastos em saúde desde 2016 em diante até os próximos 20 anos. Em plena pandemia, essa emenda constitucional está de pé, já deveria ter sido derrubada para poder liberar mais gastos para a saúde, seja esse ano, no ano que vem e assim por diante, se o objetivo fosse melhorar a sociedade. Nós estamos diante, sim, de um genocídio. Boa parte dos que estão sendo mortos, dos que estão morrendo em função dessa pandemia, poderiam não ser vítimas dessa situação. Boa parte dos que estão perdendo emprego, ficando desempregados e desatendendo as suas famílias, poderiam estar tendo uma vida mais digna. O governo não está fazendo a sua parte. E quando eu falo de genocídio, eu queria citar especificamente o caso dos povos indígenas e tradicionais. Pois o governo, o presidente, ao assinar uma medida que beneficiaria a todos esses vulneráveis, vetou o artigo que dizia que permitia acesso à água saudável e formas de atendimento de saúde para os povos indígenas e tradicionais. Quem está vetando esse tipo de ajuda está contribuindo para o genocídio desses povos. Com uma gestão que tem raízes tão fundadas em práticas neoliberais, com compromissos claros com o grande capital, como é que nós, sociedade civil, podemos de alguma forma minimizar esse caos que está colocado, Ivo? É possível que a coletividade faça a diferença em um momento como esse? O governo atual segue as políticas neoliberais que já vinham de antes, né, e que foram aprofundadas, radicalizadas desde o segundo mandato da presidente Dilma, com ajuste fiscal, mas radicalizadas ainda mais no governo Temer e agora com o governo Bolsonaro. No caso do governo Temer, temos essa emenda do teto dos gastos, que foi aprovada ainda em 2016, e em 2017 a reforma trabalhista, que na verdade é uma reforma a serviço dos empresários e não dos trabalhadores, que só retirou direitos. E o governo Bolsonaro aprovou também uma reforma da Previdência que piora as condições de pensão e aposentadoria para a maioria da população. Claro, sem atingir a classe mais alta, o topo da pirâmide, que fica tranquilo com essa reforma da Previdência. E, claro, também os militares, que até melhoraram suas aposentadorias e pensões com a reforma da Previdência. Então, as políticas neoliberais têm reduzido recursos para a maioria da população, para as políticas públicas. Isso teve efeito já na saúde. Quer dizer, quando você faz essa emenda constitucional de teto dos gastos, você reduz a cada ano, sucessivamente, os recursos que irão para a saúde, para a educação, para a assistência social,
você já está atingindo a saúde. Quer dizer, quando a pandemia chegou até a saúde já estava numa situação frágil. Vou dar um exemplo concreto. Em 10 anos, entre 2008 e 2018, o SUS perdeu mais de 40 mil leitos por causa dessa redução dos recursos para o SUS. Aí chega a pandemia, e o que é que nós mais precisamos para enfrentar a pandemia? Leitos, especialmente leitos de UTI, que estavam fazendo falta. Então, essas políticas neoliberais já nos desprepararam para enfrentar qualquer situação emergencial, e nós estamos numa situação mais que emergencial. Se a coletividade pode fazer diferença, é claro que pode, sobretudo quando o governo deixa de fazer a sua parte. Boa parte das populações vulneráveis, boa parte dos habitantes da cidade e do campo, que estão em maiores dificuldades, trabalhadores informais e assim por diante, estão sendo sustentados graças às redes de solidariedade, às inúmeras redes de solidariedade que se espalharam por todo o país. Já há pesquisas, inclusive, levantando as redes de solidariedade que foram feitas no Brasil inteiro para atender às necessidades dessas pessoas. Favelas inteiras estão sendo ajudadas por diferentes grupos que se organizaram na favela e que se organizaram fora delas, articuladas para ajudar essas pessoas, fazendo chegar a cestas básicas, kit de higiene e assim por diante. Fazem o que é possível fazer através dessa coleta para ajudar as pessoas. Mas está faltando a parte principal, que é o Estado, que tem os recursos de toda a sociedade para isso também. Então, a coletividade, os esforços coletivos estão ajudando a sanar as dificuldades, mas não é possível sanar tudo, porque o dinheiro recolhido pelos impostos, o que é feito pelo Estado, está sendo segurado, não está sendo usado como deveria. Chama a atenção também, Ivo, é que mesmo com essa gestão irresponsável do país, o Jair Bolsonaro sustenta ali aproximadamente 30% de aprovação popular já há algum tempo. Parece que ele entendeu que precisa adotar posturas mais ponderadas no diálogo com a imprensa e, mais que isso, o presidente passou a defender a adoção de programas sociais para conquistar a simpatia dos mais pobres. Tanto que o governo vai lançar nos próximos dias o Renda Brasil para substituir o Bolsa Família. O perigo, Ivo, é que se o Bolsonaro se mantiver nesse patamar de popularidade, acaba se tornando favorito à reeleição em 2022. Tudo que foi feito até agora por esse governo era no sentido de desconstruir. Nós não podemos esquecer que esse presidente, no terceiro mês de governo, visitando os Estados Unidos, disse uma frase que se tornaria, parece, a base do governo dele. Disse ele: o Brasil não é um terreno aberto onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois nós começarmos a fazer. Março de 2019. Então, nós temos um governo que já se colocou de cara com a intenção de desfazer muita coisa e está efetivamente destruindo políticas públicas que havia antes dele. Não preciso citar a política de saúde, que eu já falei, mas a política do meio ambiente, o ministro colocado nessa pasta entrou para destruir a política ambiental que havia antes. O ministro que entrou para a área de educação entrou para desmontar o primeiro ministro, que durou 3 meses, um pouco. O segundo ministro, que ficou 1 ano e meio, esse entrou mesmo para desfazer a política educacional no país. Se dependesse dele, não haveria Fundeb, que passou e que foi aprovado no Congresso, graças a Deus, depois que ele deixou o Ministério de Educação. Então, é uma gestão irresponsável em relação à sociedade. Bom, aí houve a prisão de Queiroz, que envolve, de alguma maneira, envolve seu filho, um dos seus filhos, envolve o próprio presidente, na medida em que empregou a filha do Queiroz.
Desde então, o governo está se sentindo meio acuado, voltou um pouco atrás, não tem feito ameaças de golpe como fazia cotidianamente, semanalmente antes. Tem tomado uma atitude efetivamente mais ponderada, está se preocupando com alguns programas sociais. Eu devo dizer, está se preocupando com alguns programas sociais, mas muito levemente. O principal programa que eles fizeram foi um programa social de apoio aos bancos. Para esse teve 1,2 trilhão. Programa social pensando no conjunto da população, esse tal de Renda Brasil, é menos do que a renda emergencial que está sendo oferecida agora. Pretende apenas substituir o Bolsa Família com desvantagens, né? Se essa é a intenção dele para melhorar as condições de chegar à corrida eleitoral, né, às eleições de 2022, pode ser que sim. Mas ao tratar da renda emergencial, frequentemente o governo diz, a cada oportunidade que tem, dizer que ou que não vai durar muito, ou que se durar vai ser com uma renda emergencial menor. Existe o risco dele melhorar, se houver programas sociais melhores, isso favorecer as eleições dele? Existe, esse risco existe. Infelizmente, não vejo o governo pensando propriamente nisso, pensando em melhorar a situação do povo, já que isso contribuiria para uma possível performance melhor nas eleições de 2022. Infelizmente, a preocupação de fundo ainda é cortar gastos, evitar que os gastos cheguem lá. Parece querer que cheguemos a uma convulsão social se continuarmos assim. Estamos, nossos especialistas todos, economistas e entendidos da sociedade brasileira, prevendo aumento do desemprego, uma queda maior da economia, do crescimento econômico no segundo semestre, e não parece haver preocupação por parte do governo, nem do seu ministro da Economia, que quando fala de política econômica é sempre para dizer que vamos apostar nas reformas estruturais, como foi a reforma da Previdência, sabendo perfeitamente que reformas estruturais levam um certo tempo para ter efeito, quer dizer, não substituem a política econômica. Qual a política econômica de enfrentamento do desemprego que o governo está fazendo atualmente? Qual a política econômica de apoio às pequenas e médias empresas que ele está fazendo atualmente? Qual a política de melhoria da renda emergencial que ele está fazendo atualmente? Não temos. Não creio que ele vá melhorar a sua situação para as eleições de 2022 com isso. Mas se fosse o caso, se o governo pudesse finalmente assumir a sua tarefa fundamental, que é dirigir, investir em políticas públicas e políticas sociais para melhorar a situação da população, essa preocupação não deveria existir da nossa parte. Qual o efeito que isso vai ter nas eleições de 22? Nós temos de ter um projeto nosso, um projeto para a melhoria das condições de vida da população, para atender os seus direitos, de tal maneira que seja claramente diferente das políticas que estão sendo praticadas por esse governo. Isso é que pode nos levar à vitória, e não o que ele possa fazer de certo, este governo que até agora só fez políticas de desconstrução. Me parece, Ivo, que o desafio para a esquerda combater o conservadorismo só se amplia. Não apenas por Bolsonaro se tornar uma figura mais palatável, digamos assim. Os partidos progressistas apostavam na manutenção do acirramento dos discursos do presidente para derrotar o bolsonarismo nas urnas, mas especialmente pela falta de unidade nas legendas da oposição em torno da construção de um projeto de país. O individualismo de parte da esquerda é latente. O desafio para a esquerda frente à situação atual. Isso é um problema sério. Na verdade, se de um lado nós temos um governo que está desfazendo o país, desconstruindo o país, entregando as nossas riquezas para o setor privado, para os estrangeiros, privatizando o saneamento básico, área de saúde, de esgotamento sanitário, querendo privatizar tudo, até o Banco do Brasil, se eles puderem,
as esquerdas não têm respondido à altura desse desafio. Isso é uma coisa que temos falado desde o começo em nossos debates, a insuficiência da resposta das esquerdas, falando de esquerda de modo geral, dos partidos de esquerda, inclusive, embora tenham feito um esforço monumental no Congresso para impedir políticas piores do que esse governo estava fazendo, não foi suficiente essa resposta até agora. E os esforços também de unidade não têm dado muito certo. Ou seja, a direita, a extrema-direita no poder consegue unir mais, apesar de estar fazendo desastre atrás de desastre. Só um parênteses em relação a como é que ele consegue manter essa popularidade, esse governo, tem um elemento fundamental que não foi suficientemente respondido até agora pelas instituições públicas, que é a divulgação de notícias falsas, de desinformação, fake news, desde a campanha eleitoral, especialmente no segundo turno da campanha eleitoral. Entrou-se com vários processos no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para investigar a denúncia da utilização massiva de fake news para a eleição, que configura fraude eleitoral. A investigação começou há pouquíssimo tempo no Tribunal Superior Eleitoral, graças a iniciativas na área do STF para investigar as fake news, as falsas notícias. Esse processo de comunicação utilizado pelo governo, através das redes sociais, se instalou no próprio Palácio do Planalto, através do Gabinete do Ódio, que divulga sistematicamente, não foi só na campanha eleitoral, desde o início do governo, continua a se fazer diariamente, a toda hora, divulgação massiva de mensagem através de robôs, de pessoas e de robôs massivas, sem que isso seja investigado a fundo. Está sendo investigado pela CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, e agora pela investigação dirigida pelo ministro Alexandre de Moraes. Então está indo à frente uma investigação sobre as fake news, mas tem que ser jogado muito mais força nesse processo. Eu não consigo entender como é que sai no jornal explicitamente que o presidente divulgou há 15 dias atrás, pelo Twitter, que a esquerda está sempre tentou, né, difundir a pedofilia no Brasil, e nós, governo, estamos apresentando um projeto de lei para aumentar a condenação no caso de pedofilia. Uma clara mentira pública, dita por... não é escondida nas redes sociais, a gente não sabe quem é, a gente sabe quem é o autor, em que redes sociais correram, que estão sendo divulgadas, não tem processo, não tem condenação de um caso desse. Em qualquer país democrático do mundo, alguém que fizesse uma autoridade pública que fizesse uma declaração dessas, mentirosa, pública, seria processado e condenado, porque é um crime que está sendo cometido. Isso não foi parado até então. Fecho parênteses sobre a questão das fake news. Mas, sobretudo, as esquerdas precisam, atualmente, para enfrentar este governo, essa situação excepcional, de um projeto de esquerda, um projeto de organização da sociedade que começaria, a meu ver, pela renda básica de cidadania. Quer dizer, aproveitar um impulso que nos está sendo dado por essa renda emergencial e propor e defender uma renda básica de cidadania, não de R$600, mas no mínimo um salário mínimo, para as pessoas poderem ter uma vida mais digna. Todas as pessoas têm direito à renda básica de cidadania. Isso está sendo discutido no mundo inteiro durante essa pandemia, porque é uma saída para a salvação da sociedade. Isso teria de ser amplamente discutido no Brasil e amplamente apoiado
para se tornar lei. Todos terem, e ninguém passaria absolutamente necessidade se tivesse essa renda básica de cidadania. E nesse projeto de sociedade nós temos que defender as políticas sociais, em primeiro lugar, que tirar de uma vez, extirpar essa emenda constitucional do teto dos gastos, restabelecer os gastos para a saúde, os gastos com educação, porque esta é a tarefa do Estado para a sociedade, e não tirar direitos. Nós temos de colocar esse projeto claramente em dia, temos de defender a participação da sociedade na elaboração dessas leis, que é o que faz, por exemplo, a plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Nós teríamos de levar isso à frente. Diante desse quadro de excepcionalidade, Ivo, me parece que as igrejas têm ocupado um papel de destaque. No caso dos neopentecostais, há um apoio muito grande ao presidente da República. Os tais mercadores da fé de algumas dessas igrejas, como o Edir Macedo, o Silas Malafaia e o Valdomiro Santiago, têm demonstrado muita sintonia com o ex-capitão e arregimentam um verdadeiro exército de seguidores. Eu tenho percebido que esse pessoal é que se coloca como o elo de sustentação desse governo junto à população mais pobre do país. Eu queria completar esse quadro que eu falei das igrejas evangélicas, dizendo que existem, inclusive, movimentos evangélicos em defesa, existe a Frente Evangélica pelo Estado de Direito e várias outras frentes em defesa dos direitos dos mais pobres, direitos do Estado de Direito, do Estado democrático. E também na Igreja Católica, você falou há pouco, né, da Carta ao Povo de Deus, uma carta assinada por 152 bispos, depois alguns outros bispos assinaram, mas 152 na assinatura inicial, fazendo duras críticas ao governo atual, especialmente pelas suas ações e pelas suas omissões. Eu chamo a atenção algumas frases desse documento que me parece fundamental. Estamos vivendo atualmente uma tempestade perfeita. A causa dessa tempestade é a combinação de uma crise de saúde sem precedentes com um avassalador colapso da economia e com a tensão que se abate sobre os fundamentos da República, provocada em grande medida pelo presidente da República e outros setores da sociedade, resultando numa profunda crise política e de governança. E mais adiante eles vão dizer assim, analisando o cenário político, as reformas trabalhista e previdenciária que foram feitas, uma antes do governo atual, a previdenciária no governo Bolsonaro, tidas para melhorarem a vida dos mais pobres, mostraram-se como armadilhas que precarizaram ainda mais a vida do povo. É insustentável uma economia que insiste no neoliberalismo. O sistema do atual governo não coloca no centro a pessoa humana e o bem de todos, mas a defesa intransigente dos interesses de uma, entre aspas, economia que mata. Citando aqui a encíclica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, Alegria do Evangelho. Essa economia que mata, centrada no mercado e no lucro a qualquer preço, são as políticas neoliberais. E eles propõem que nós devemos nos organizar, nos articular para superar a situação atual. Por isso, propomos um amplo diálogo nacional que envolva humanistas comprometidos com a democracia, os movimentos sociais, homens e mulheres de boa vontade, para que seja restabelecido o respeito à Constituição Federal e ao Estado Democrático de Direito, com ética na política, transparência das informações e dos gastos públicos e assim por diante. E com uma economia que vise ao bem comum, com justiça socioambiental, com terra, teto e trabalho, alegria e proteção da família, educação e saúde integrais e de qualidade para todos. Efetivamente, essa carta nos lembra
as mensagens proféticas dos bispos na época da ditadura militar, os documentos que saíram nos anos 70, início dos 80, pela Igreja, defendendo os direitos humanos e criticando a opressão e a violação de direitos. Essa carta, certamente, um dos melhores documentos que nós tivemos nos últimos anos, produzidos por setores da Igreja, por um número significativo de bispos, 152, a mais da metade que os bispos que tem no Brasil, e ela foi seguida por uma carta de padres em apoio a essa carta aos bispos. Mais de 1.000 padres assinaram uma carta de apoio à carta dos bispos. E atualmente está sendo assinada também uma carta de leigos e leigas cristãos em apoio à carta dos bispos. E ontem, por exemplo, já havia mais de 7.000 assinaturas nessa carta dos leigos, e estão colhendo mais assinaturas ainda. Existe uma posição, portanto, de setores da Igreja Católica em defesa da justiça, do respeito ao Estado de Direito, respeito à Constituição, em defesa do povo mais pobre, e para que se retome uma economia a serviço da vida e não da morte. Como é atualmente, a gente diz que nós estamos num regime que defende a necropolítica, a morte e não a vida. Nós queremos uma economia de vida, os bispos defendem essa posição. É bom salientar que tem setores da Igreja Católica que também apoiam este governo. Felizmente, a Carta dos 152 bispos vai no sentido oposto e defende a justiça e uma economia a serviço da vida e não do lucro. Ivo Lesbopan, muito obrigado por mais essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Obrigado pelo convite, Anderson, obrigado ao Faixa Livre, obrigado aos ouvintes que ficaram nos acompanhando até agora. Conversamos aqui com o sociólogo, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e secretário executivo do Instituto de Estudos de Religião, o ISER, Ivo Lesbopan. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista Adhemar Mineiro. Adhemar Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do Faixa Livre. Bom dia aí à equipe de produção. Adhemar, eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Adhemar, essa reabertura gradual dos estabelecimentos comerciais no Brasil tem dado alguns sinais de perdas menores, tanto na atividade econômica como nos números do desemprego. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a economia brasileira fechou 1.190.000 vagas de trabalho com carteira assinada no primeiro semestre deste ano, o pior resultado desde 1992. Só que no mês de junho, o número de vagas de emprego formal fechadas foi de 10.900, bem abaixo dos 350.000 registrados em maio ou dos 918.000 postos de trabalho encerrados em abril. Como é que você observa esses indicadores, Adhemar? Já dá para enxergar uma luz no fim do túnel? Olha, Anderson, infelizmente não dá não. O que você está tendo é que nos 2 primeiros meses da pandemia e do aumento do isolamento social foram feitos realmente um volume de demissões muito grande, né, como um impacto imediato aí da crise, mas o que a gente vê é, de certa forma, continuar, né, esse processo de demissão com o andamento da crise. Isso mostra que nem todos os ajustes foram feitos ainda, né? E esses números do CAGED, o CAGED se refere aí aos trabalhadores com carteira assinada, né? Então, esses trabalhadores são os que têm um maior nível de proteção. Eles vão ter, por exemplo, direito ao FGTS, né? E vão ao seguro-desemprego e vão conseguir resistir algum tempo fora do mercado de trabalho.
não muito tempo, normalmente essa gordura aí é pequena, especialmente pela alta rotatividade do mercado de trabalho brasileiro, mas vai dar a eles algum fôlego, e eles provavelmente vão engrossar a estatística dos trabalhadores que não estão procurando emprego. Então, o que você viu pelos números aí da PNAD, do IBGE, a respeito do mercado de trabalho, é que você tem uma massa de pessoas que saiu do mercado de trabalho, ficou desempregada, desocupada, e não voltou a buscar emprego. Ou seja, pelos números da PNAD, se você somar os trabalhadores formalmente desempregados ou desocupados, pela terminologia da PNAD, que são aqueles que vão ao mercado de trabalho procurar vagas e não encontram, com uma massa de trabalhadores que saiu logo no começo da pandemia do mercado de trabalho e não voltou a buscar vagas no mercado de trabalho por desânimo, por olhar essa situação de Covid, talvez por receber o auxílio emergencial, ou pelos próprios custos que implicam, você sair da periferia das cidades, ou cidades da região metropolitana para ir ao centro buscar emprego. Tudo isso demanda gastos, Então essas pessoas pararam de procurar emprego nesse período. Se você fizer essa soma, você tem quase 20% da população nessa condição, o que é um número bastante alto. Significa que 1 em cada 5 brasileiros que poderia estar trabalhando está fora do mercado de trabalho. Então é um número ainda assustador. Os números da CAGED estão mostrando que você teve uma diminuição aí, de fato, uma diminuição da velocidade de crescimento do desemprego, mas o desemprego segue aumentando. Agora, um dos setores mais afetados por essa pandemia no mundo, Adhemar, é o da aviação civil. Tanto que a companhia aérea Latam anunciou que vai iniciar um processo de demissão de 2.700 pilotos e comissários, o que equivale a 38% do total de tripulantes, segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas. Essas perdas do setor aéreo estavam mais do que claras, visto que ainda há fronteiras fechadas à circulação de pessoas. Não dava para o governo federal intervir para reduzir os prejuízos dessas empresas e, especialmente, o fechamento de vagas de trabalho? Anderson, de fato, o setor aéreo é um dos mais atingidos. Não só as empresas transportadoras, que é onde você está localizando o problema na sua pergunta, e que foram afetadas no mundo todo, e no Brasil particularmente, como as próprias empresas produtoras de aeronaves. A gente já viu a crise da Boeing, o rompimento do acordo que a Boeing tinha para assumir o controle da Embraer, há pouco tempo atrás. Existe uma crise na Airbus também, que é a outra grande do setor, que também não é uma crise nova, uma crise que vem desde a recessão lá de 2007, 2008, especialmente com o grande investimento que a Airbus tinha feito naquele avião de 2 andares, o Airbus 380, que os principais compradores eram das rotas do Oriente Médio, particularmente do Emirados Árabes, e que usavam, digamos, esses aviões para levar e trazer pessoas ao hub lá, aos hubs que eles têm no Oriente Médio, fazendo transporte entre Américas e Europa e o Extremo Oriente, Então, isso daí também causou a crise na Airbus, que também, por sua vez, já tinha assumido o controle da Bombardier, que é a concorrente direta da Embraer em aviões de porte médio. Então você já vinha tendo uma reestruturação do setor que deve se acelerar aí com essa crise atual. Evidentemente, se o governo brasileiro, nessa condição, pensasse política industrial, e pensasse políticas de crescimento econômico, poderia se aproveitar da situação exatamente para fazer uma combinação entre
uma estratégia para o setor aéreo que interessasse ao Brasil, botando, por exemplo, mais voos internacionais, interligando o Brasil, pensando, por exemplo, a integração regional com a América Latina, né? Em parte com a África, né? Nós estamos tendo o mercado ocupado até por companhias africanas, né? Que entram aqui, como a da Etiópia, da África do Sul, né? E levam as pessoas para distribuir, né? A partir dos seus hubs na África, tanto no continente africano como para outras áreas do mundo, né? Então, a expansão dessas rotas de interesse comercial e geopolítico na região, América Latina, e também com a África, né? E a garantia de funcionamento das rotas nacionais estratégicas, especialmente para a integração nacional, né? Que garantiriam a viabilidade e, eventualmente, a expansão das aéreas nacionais, poderia ser combinada com uma política de compras no mercado interno, de modo a viabilizar a própria Embraer, que é uma empresa competitiva internacionalmente, mas que está sendo afetada também pela redução das encomendas. Então, nesse momento, a Airbus está sendo fortemente apoiada em bilhões de euros pelos vários governos europeus, especialmente pelo governo francês. A Boeing também está sendo apoiada pelos governos estaduais e pelo governo federal dos Estados Unidos para sua manutenção. E seria importante combinar aí uma política industrial que garantisse financiamentos e também encomendas para a Embraer, de modo a viabilizar a manutenção e expansão da Embraer. Isso poderia ser garantido também, combinado a essa política de sobrevivência das empresas transportadoras aéreas nacionais. Eu gostaria agora, Adhemar, de contrapor dois indicadores que demonstram a tragédia social na qual estamos inseridos. Primeiro, essa notícia de que o Produto Interno Bruto per capita brasileiro caiu 11% em 7 anos, o que mostra uma perda de renda das pessoas no período entre 2013 e 2020. Isso era algo que já estava claro mesmo para quem é leigo no assunto, Adhemar. O empobrecimento da população é latente no nosso país. Sim, Anderson, esse é um processo que vem lá de trás, não é? E é especialmente acentuado com a recessão de 2015 e 2016 e depois o processo de estagnação que você tem a partir daí, não é? 2017, 2018, 2019, ou seja, a crise do final do governo Dilma, a partir do momento que você adota lá as políticas fiscalistas, né, de ajuste com o ministro da Fazenda Joaquim Levy, e depois as políticas assumidas no governo Temer e continuadas aí no governo Bolsonaro. Isso vai te garantir aí mais uma década perdida, e se não for alterada rapidamente, você vai nos anos 20 para a segunda década perdida nesse século. Nesse momento, não adianta jogar a culpa na pandemia. Esse era um processo que já vinha lá de trás e, evidentemente, a pandemia acentuou o processo, mas é um processo de longo curso e que indica que a política econômica tem que ser alterada rapidamente para você conseguir reverter isso. Por outro lado, Adhemar, os detentores do capital hegemônico não perdem nem em períodos de crise profunda como o que atravessamos, muito pelo contrário. Segundo um levantamento feito pela ONG Oxfam, o patrimônio dos bilionários brasileiros aumentou durante a pandemia de Covid-19 34 bilhões de dólares, o que corresponde a 177 bilhões de reais. É aquela velha história. O rentismo sobrevive e sobreviverá a essas grandes crises. A corda sempre rompe do lado mais fraco. É isso mesmo, Anderson. Na verdade, a concentração de renda, né, é uma consequência, se não for um objetivo desse tipo de política. Não é a política recessiva, na verdade, especialmente dando aí rentabilidade ao capital fictício, não é? Ao capital financeiro, ao capital que se valoriza
no circuito especulativo, no circuito dos papéis, sem precisar gerar emprego e renda, portanto sem empregar, tem como consequência a concentração do dinheiro em quem transaciona esses papéis, que são esses grandes bilionários, né? O mundo financeiro se move dessa forma. Isso não é uma especificidade brasileira, não é? Agora, a gente sabe que no Brasil, o Brasil é um dos países de maior concentração de renda do mundo, não é? Parte disso advém da concentração. Tudo isso advém da concentração dos ativos na mão desses bilionários. Um dos ativos historicamente concentrado é a terra, não é? Então, a contrapartida desse desempenho do agronegócio, que tem inclusive forte propaganda, né, na TV e em outros espaços, tem a ver com esse processo de concentração, mas também os ativos financeiros que garantem que os detentores da riqueza financeira fiquem cada vez mais ricos. Se a pandemia ampliou ainda mais o rombo na nossa economia, Adhemar, o governo federal tem errado miseravelmente naquele discurso de que o dinheiro privado é que vai liderar a retomada, se mostrando incapaz de atrair o investimento estrangeiro. Ao contrário, o Banco Central informou que os investidores retiraram pouco mais de 31,2 bilhões de dólares do país nos 6 primeiros meses de 2020. É a maior saída de recursos de aplicações financeiras da economia brasileira em 26 anos. Como é que Paulo Guedes ainda é capaz de sustentar essa falácia de que o Estado não deve ser a mola propulsora da economia, Adhemar? É muita cara de pau. Ô Anderson, o governo aqui ele se encontra num impasse que é bastante complicado, não é? Porque não é só o capital externo, ele hoje trabalha com o que a gente chama de aversão ao risco, não é? E os países emergentes são considerados muito arriscados, não é? Então, no momento em que vários países, especialmente a Europa, né, também a China, a Coreia, Japão, né, e em menor escala os Estados Unidos, anunciam expansão de financiamento, expansão de encomendas públicas, né, uma ação ativa do Estado. Eu citei há pouco tempo atrás, por exemplo, os bilhões que o governo francês e outros governos europeus, bilhões de euros, não são bilhões de reais, bilhões de euros que estão sendo aplicados, por exemplo, para manter o funcionamento da Airbus, né? E isso está sendo feito com várias empresas, em vários setores, né, nesses países. Enquanto isso, aqui no Brasil, esse capital estrangeiro que estava na especulação, aplicado em bolsas, ele foge muito rapidamente, né? Foge aos bilhões aí de reais, né? Enquanto o capital que sinaliza interesse em fazer investimento pesado, né? Como é o caso da Huawei chinesa na tecnologia de comunicação 5G, né? Esse capital chinês é escorraçado, é empurrado para fora, não por interesse brasileiro, mas pelos interesses dos Estados Unidos, interesses estratégicos aí dos Estados Unidos, né? Então fica uma situação muito difícil, porque o Brasil quer atrair capitais externos, mas além do mais quer selecionar a bandeira desses capitais externos que entram no Brasil, né? E eles não têm o menor incentivo para vir para cá, por conta de que você está num processo recessivo em que o governo não anuncia nenhuma ação efetiva que possa deslanchar o crescimento econômico. Os capitais vêm buscando ganhos, buscando, digamos, participar de alguma forma do crescimento econômico como uma forma de abocanhar os recursos que vão ser gerados nesse processo de crescimento. Se você não vai ter crescimento, você não vai ter atração para capital externo, a menos nos setores onde você está tendo mudanças tecnológicas muito rápidas, que é esse setor de telecomunicações, com a tecnologia 5G, etc. Mas aí o governo chega e diz, não, mas esses capitais chineses que querem entrar, nós não queremos, né? Que é onde você poderia ter investimentos pesados. Então é uma situação muito difícil, né? E que
se não for alterada a política do governo para uma política mais ativa por parte do Estado, que aponte áreas de crescimento e que promova demanda para os setores industriais através da expansão do gasto público, você não vai ter esses capitais sendo atraídos para o Brasil. E como é que você analisa essa notícia de que o André Brandão, presidente do HSBC desde 2012, deve ser indicado para a vaga de Rubem Novaes na direção do Banco do Brasil? É mais um da banca que vai para o governo, não é, Adhemar? Não é surpresa que essa indicação seja feita, já que é um executivo da mesma turma do pessoal que já está no Ministério da Economia, né? Então, na verdade, esse grupo aí de pessoas ligadas às finanças nacionais e internacionais, né, é o que vem ocupando os cargos já há algum tempo, com o detalhe de que no Banco do Brasil, no caso do Banco do Brasil, o próprio ministro Paulo Guedes explicitamente anunciou a privatização em primeira mão. O objetivo do governo, no caso do Banco do Brasil, é privatizar o banco, né? Seja nesse governo Bolsonaro, seja num eventual segundo governo Bolsonaro, né? Esse foi o debate daquela fatídica reunião que foi gravada e divulgada na TV. Né? Então, só chama atenção que um executivo de um banco privado internacional, né, que é o HSBC, assuma esse posto no momento em que o próprio governo anuncia que uma das intenções é privatizar o banco. Né? Você estaria dando, digamos, uma pré-condição favorecida a um dos bancos internacionais que pode lá na frente disputar esse processo de privatização. Voltando a falar sobre Produto Interno Bruto, Adhemar, esse índice deixa claro que as perdas durante a pandemia não se dão apenas no Brasil. Na zona do euro, o PIB no segundo trimestre de 2020 teve uma queda de 12,1%, o maior recuo na série histórica desde 2015, colocando o bloco em recessão técnica, já que são 2 períodos consecutivos de retração. Já nos Estados Unidos, o tombo da economia foi impressionante. O PIB despencou 32,9% entre abril e junho, uma queda de 2,15 trilhões de dólares. Eu gostaria que você analisasse esses dois cenários, Adhemar, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Há diferenças nessas perdas na economia? Bom, Anderson, esses recuos, na verdade, pegam, digamos, o período inicial da pandemia, né, abril, maio e junho, né, e provavelmente vão ser os números maiores se você não tiver uma segunda onda. Né? Agora, a gente tem que ter cuidado para comparar, porque o índice europeu é um índice trimestral, né, reflete o que aconteceu naquele trimestre. Enquanto o índice dos Estados Unidos, como eles usam com frequência, é um índice anualizado, quer dizer, você pega o valor do trimestre e joga para um ano. Então, na verdade, se você trimestralizar, né, o índice americano é alguma coisa entre 8% e 9%. Então, é esse número aí de cerca de 9% que tem que ser comparado aí com os 12% da Europa. Né? De qualquer maneira, são números significativos. A gente vai ter que ver a evolução posterior. E esses países, como eu falei, já tomaram medidas para tentar alterar essa situação. Né? Tanto, digamos, colocando à disposição das empresas, do setor financeiro e até do público em geral, aí, como eu falei, dinheiro barato, num segundo movimento de forte expansão monetária, né, que foi como eles reagiram na crise anterior, 2008, 2009, né, e no caso, especialmente no caso europeu, mas não só no caso europeu, estão fazendo política industrial ativa e de demanda, né, com os estados nacionais demandando das empresas como forma de manter a economia funcionando. Então é muito importante tomar isso em consideração. Isso vem sendo feito nesses países como forma aí de abrandar essa situação que está expressa nos números. A diferença é que no Brasil a gente ainda não viu isso, quer dizer, fora a medida compensatória aí do auxílio emergencial, né, e de
poucos recursos que foram colocados à disposição, mas que o sistema financeiro de fato não está transferindo aí especialmente para as pequenas e médias empresas, você tem nesse momento uma crise fiscal tanto do Estado Nacional como dos níveis subnacionais, estados e municípios, e esses daí muito limitados pelos acordos relativos à dívida pública, né, dos níveis subnacionais, feitos aí no final dos anos 90, lá durante o governo Fernando Henrique, e também pela legislação que você foi sobrepondo aí com uma série de elementos, especialmente a lei de responsabilidade fiscal, né, e mais recentemente a lei de teto de gastos, né? Então, enquanto você não rever essa situação dos níveis, especialmente dos níveis subnacionais, porque o Estado federal ele pode emitir dívida, ele pode emitir moeda e dessa forma escapar dessas limitações, mas enquanto você não fizer isso para os níveis subnacionais, resolver de alguma forma essa situação, você vai ter uma fortíssima limitação a usar o Estado, né, nos seus vários níveis como um elemento de demanda e, portanto, sair dessa crise onde a gente se meteu. Enquanto, especialmente a Europa, mas também os Estados Unidos, olha para esses números que você colocou, né, menos 12 no caso europeu, menos cerca de 9 no caso dos Estados Unidos, e contrapõe a isso políticas para tentar crescer. No Brasil, você olha os números, né, também fortemente negativos, provavelmente para esse ano a maior recessão da história, na dúvida de quanto vai ser essa maior recessão da história, se menos 6 ou menos 10, né, variando nesse intervalo aí. No caso do Brasil, né, a constatação desses números não leva a uma alteração da política econômica no sentido de tentar crescer, e isso é que é preocupante. Para encerrar, Adhemar, eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes a respeito de mais um belo artigo que você escreveu para o site Terapia Política, com o título Pensando a Economia Depois da Pandemia. Quais as reflexões que você traz nesse texto, Adhemar? Anderson, muito obrigado pela oportunidade de expandir um pouco as reflexões que estão nesse artigo, que está aí no site do Terapia Política, porque você sabe, né, eu escrevi num blog e você sempre tem uma limitação de espaço que às vezes não permite que você expanda todas as questões que você gostaria, não é? Na verdade, o artigo busca pensar a economia pós-pandemia, não é? Mostrando a pandemia não como uma geradora de novidades, mas como uma questão que acirrou problemas que já estavam desenhados antes, não é? E eu comento especialmente 3. Não é? Um é o conflito pela hegemonia entre a China e os Estados Unidos. Não é? Então essa questão que já estava colocada antes e que no ano passado apareceu fortemente na forma de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? Agora com a pandemia apareceu também como uma disputa entre a origem da doença, né? A busca de vacinas, onde o próprio Brasil é um espaço de disputa, né? Enquanto apoiado pelos Estados Unidos, né? Uma empresa suíça se associa à Fiocruz e à Universidade de Oxford, né? Uma universidade inglesa. De outro lado, a China se associa ao governo paulista e ao Instituto Butantan, também desenvolvendo a vacina, né? Então, digamos, esse conflito entre China e Estados Unidos, ele passa do campo da disputa comercial, onde ele continua, evidentemente, né? Mas agora fica num plano inferior, para o plano tanto do aparecimento como da gestão da saída da pandemia, onde a China, inclusive, vem, enfim, dando mostras de ter uma musculatura bastante forte. Ela não só anunciou que, no caso dela, se a vacina testada tiver sucesso, ela distribuiria gratuitamente, né, a possibilidade dos países produzirem a vacina, né? Como tanto do número de casos, do número de mortes
E no processo de recuperação econômica, a China vem batendo de longe os Estados Unidos, né? Então, esse é um primeiro elemento. O outro elemento, né, que está discutido ali também é o elemento da crise econômica e financeira, né? Isso também já estava desenhado antes da pandemia. Você teria, de qualquer maneira, um ano de 2020 difícil, com provavelmente movimentos especulativos contra o câmbio, contra o valor das commodities. A gente viu isso desenhado claramente no caso do petróleo, onde o preço desabou lá no início da pandemia, mas não por conta da pandemia, por conta de movimentos anteriores que estavam colocados dessa disputa entre produtores, grandes produtores como a Rússia e a Arábia Saudita. Mas você teria isso acirrado inclusive nas bolsas, especialmente nas bolsas americanas, não é? Por conta da divulgação de balanços das empresas que iam mostrar um desempenho ruim, não é, no ano anterior, não é? Isso daí foi inclusive mascarado aí pelo aparecimento da pandemia, que hoje aparece como causa de todos os problemas, mas de fato isso não é verdade. Você já tinha o problema sinalizado antes, não é? E a última questão que eu tento discorrer um pouco e pensar é a questão da crise do mercado de trabalho, que também já estava colocada antes, que tem a ver com o largo processo de reestruturação tecnológica, não é? Em que você cada vez mais poupa mão de obra, sem ter as consequências para a regulação do mundo do trabalho, disso que é a poupança de mão de obra, ou seja, a necessidade de menos trabalho, que é o que está sinalizado pela mudança tecnológica, deveria corresponder uma redução dramática da jornada de trabalho, né, e um aumento do tempo de não trabalho como forma de manter todo mundo empregado. Se você não tiver isso, né, essas mudanças que vêm acontecendo agora, né, do ponto de vista do aumento da tecnologia e as mais recentes, a tecnologia 3D, né, que pode substituir amplos setores de trabalhadores e até de robôs na área da indústria, né, ou a introdução da inteligência artificial que vai dizimando os trabalhadores de call centers, né, que foi uma área onde você, no período dos últimos 10 anos, você teve algum crescimento. Agora você tem uma forte diminuição por conta de que são robôs que passam a fazer aquele trabalho de falar diretamente pelo telefone com as pessoas, né? Então, se você não pensar essas modificações tecnológicas e as consequências que você deve ter na regulação do trabalho, que a principal delas deveria ser a redução da jornada, dos dias de trabalho semanais, você não vai ter solução para esse problema e esse problema vai se aprofundar. Então são essas 3 reflexões basicamente que eu faço no artigo, mas você poderia fazer várias outras que estão colocadas, mas o fundamental é perceber que tudo isso já estava sinalizado antes da pandemia. A pandemia, ela acirra esses problemas e evidentemente tem a vantagem de colocá-los mais em evidência e, portanto, sugerir que eles devem ser atacados e resolvidos através de decisões de política econômica. Ademar Mineiro, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo aqui o meu abraço. Anderson, eu que agradeço a oportunidade de conversar mais uma vez com vocês e desejo aos ouvintes do Faixa Livre, ao pessoal da produção aí e a você um bom dia, um bom restante de semana aí, e vamos em frente, vamos tentar ir em frente com ânimo para tentar enfrentar e contornar todos esses problemas. Conversamos aqui com o economista Ademar Mineiro. Eu vou aproveitar para retomar a leitura dos recados de vocês, ouvintes, que se acumulam nas minhas mãos. Lá pelo nosso YouTube, o perfil Never diz: convidem o Pedro Américo, vi ele na TVC Rio e gostei bastante. Ele virá também candidato a vereador. Excelente nome. Tá aí, o Never, a gente te agradece aí o teu recado. Eu vou passar para as mãos aqui da nossa produtora Celeste Sintra, tá bom? Obrigado, um abraço para você. Já a Helena Vieira, lá no nosso Facebook, a respeito de um debate que ela assistiu promovido pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação a respeito dos impactos da pandemia na saúde dos profissionais de educação, ela diz o seguinte: caso muito sério, o estresse é prolongado e intenso. É verdade, Helena, os profissionais de educação aí estão sofrendo demais nesse período de pandemia.
Todo esse estresse provocado não só pelo isolamento, mas também pela pressão que eles vêm sofrendo, não só dos gestores públicos, como também daqueles profissionais que trabalham em escolas privadas. Os donos de escola têm pressionado demais pelo reinício das aulas, não é, Helena? Te agradeço aí o recado. O Paulo Ferreira, no nosso Facebook, também diz o seguinte a respeito da entrevista com o professor Gilberto Maringoni. Força Gilmar Mendes, homens que no fim da vida desonram a organização a qual serviram e ao país, aliando-se e dando proteção ao genocida, tornaram-se indignos de exigir respeito. Ele se refere ao posicionamento dos militares que aderiram ao governo de Jair Bolsonaro, especialmente aqueles que estão no Ministério da Saúde. É verdade, Paulo, a gente concorda com você. A instituição Forças Armadas tem sido desonrada por essa presença dos militares em um governo genocida como é o do Jair Bolsonaro. Obrigado pelo teu recado, Paulo. Agora, a respeito da entrevista com o coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do IDEC, Diogo Moisés, o Rafael Fortes elogia aqui e disse: muito boa a entrevista. Obrigado aí pela tua audiência e pelo teu elogio, Rafael. A gente vai passar esse teu recado aí pro Diogo. No YouTube, o André, do Morro da Formiga, nosso ouvinte histórico, diz: bom dia, família Faixa Livre. Avalio que as casas legislativas, dentro dos moldes atuais, são nossas inimigas a serem combatidas. É um ambiente apodrecido e corrompido em sua esmagadora maioria, que trabalha exclusivamente por interesses inconfessáveis. Seguir legitimando esses covis de ladrões é contra os interesses da população sofrida e vitimada do Rio de Janeiro. Abração! É verdade, André, a gente concorda plenamente com o que você diz. Há muito tempo nós alertamos aqui para esse comprometimento dos parlamentares com o grande capital. Não é de hoje que as casas legislativas vêm sofrendo com vereadores, deputados e senadores que corrompem a imagem da nossa política. Obrigado aí, André, pelo teu recado mais uma vez e pela audiência. No nosso Facebook, o Paulo César dos Santos Crespo pergunta: e o Banestado? É verdade. Nós temos abordado aqui nos últimos dias, Paulo César, o caso do Banestado. Como esses recados aqui ainda são muito antigos, parece que a gente está devendo essa demanda, mas a gente tem abordado aqui esse tema do Banestado, tá bom? Um abraço para você, Paulo César. Também no Facebook, a respeito da entrevista com a Luana Carvalho, o Roberto Alves diz: as centrais sindicais têm que identificar esses matadores de trabalhadores e denunciá-los à polícia. É verdade, Roberto. Ele se refere aqui àquele assassinato de um trabalhador rural em uma propriedade lá no interior do Rio de Janeiro. Essa é uma situação muito grave que não é de hoje, Roberto. As autoridades, de uma vez por todas, precisam dar segurança a esses sem terra do nosso país. Obrigado aí pelo teu recado, Roberto. No YouTube, o André, do Morro da Formiga, volta a participar. Ele diz: bom dia, família Faixa Livre. Parabéns pelo trabalho. Passarinho deve estar muito orgulhoso. Buscando uma melhor utilização e fortalecimento desse espaço tão valioso, deixo uma crítica e uma proposição. Sigo lamentando a não leitura dos recados de ouvintes num período de 2 horas de programa. Avalio que muitos entrevistados dispõem de renda e estabilidade financeira suficientes para dar a necessária ajuda e fazer com que o programa siga sua trajetória sem maiores dificuldades. Eles devem ser buscados e cobrados a bem da coerência para demonstrarem por meio de ações seu entendimento em relação à relevância do programa. Abraços. Pois é, André, essa questão do financiamento do programa é muito complicada. Como todos sabem, a gente vem atravessando uma série de problemas aqui já há alguns anos. Salários atrasados, o financiamento do Faixa Livre está deficitário. E nós temos tentado aqui de todo custo resolver essa situação, mas não está fácil não. Agora, a respeito dos recados dos ouvintes, de fato, André, você tem toda a razão. Eu tenho deixado de alguma forma de lado esses recados por conta das nossas entrevistas. Peço até desculpas a vocês, ouvintes, porque os recados estão muito acumulados aqui e eu vou tentar ler com mais frequência no nosso programa os recados de vocês, tá bom, André? Obrigado também pelo elogio que você fez aí ao programa. Um abraço para você. A Tita Ferreira, lá no YouTube, diz: Bolsonaro é ex-tenente e capitão da reserva do Exército. Como que ele não é genocida? O governo vetou até água potável para os indígenas, gastou parte ínfima da verba privando a população preta e pobre de atendimento decente. Tita, você tem toda a razão no seu comentário. O governo está deixando completamente de lado as populações vulneráveis do nosso país para defender os interesses do grande capital e dos rentistas. O que tem acontecido com os indígenas do nosso país em meio a essa pandemia é uma vergonha, Tita. Obrigado pelo teu recado e pelo teu alerta mais uma vez. Na entrevista com o professor Daniel Arão Reis, lá no nosso Facebook, o Paulo Ferreira diz: concordo, os ministros do STF são estrelas, eles têm que se manifestar apenas nos autos,
mas nesse momento de pandemônio, qualquer menção que venha se opor aos desmandos desse desgoverno é meritoria. Força Gilmar Mendes. Tá aí o recado do Paulo. Obrigado aí, Paulo, mais uma vez. O Zenóbio, lá no nosso YouTube, diz o seguinte: Emanuel Cancela criticou o programa por permitir críticas ao PT, principalmente feitas pelo Nildo Ourix. A que ponto chega este indivíduo que, como outros petistas, são incapazes de admitir os limites do governo Lula? Tá aí a crítica do Zenóbio a respeito do que disse o Emanuel Cancela, que conversou conosco nos últimos dias aqui no programa. Obrigado aí pelo teu recado, Zenóbio. E eu tenho mais uma participação aqui do André, lá do Morro da Formiga. Ele diz: Bom dia, família Faixa Livre. Excelente entrevista com o professor João. Trouxe novos elementos que certamente enriquecem as reflexões. O desprezo pelas instituições políticas é absolutamente compreensível dentro dos moldes que elas atuam. Contudo, discordo do elogio à desistência do Freixo. Ao meu ver, apenas confirma a incapacidade de acordo entre as ditas oposições devido a interesses menores por elas observados. Abraços. Obrigado mais uma vez pelo teu recado, André. Um abraço para você. No nosso YouTube, o Marcos Schneider diz: 3 brilhantes entrevistas conduzidas com objetividade e elegância pelo jovem jornalista Anderson. O velho faixa se mantém no melhor da sua forma. O Marcos fez esse comentário no dia 17 de julho, quando a gente entrevistou o professor de literatura comparada da UERJ, João César de Castro Rocha, o coordenador do Instituto Virtual de Mudanças Globais da COP, da UFRJ, Marcos Aurélio Freitas, e o desembargador Cláudio Delorto. Marcos, eu só posso te agradecer ao elogio, mas eu tenho de lembrar sempre que esse é um trabalho feito por uma equipe. Apesar de eu estar aqui à frente dos microfones, está toda uma equipe trabalhando para que as entrevistas tenham qualidade. Eu me refiro a Celeste Sintra, a Natália Moraes, que tem trabalhado incessantemente aí nesse período de pandemia para nos ajudar a colocar esse programa no ar. Então, os elogios que todos vocês fazem aqui ao nosso programa são estendidos tanto à Natália, quanto à Celeste, quanto ao próprio Paulo Passarinho, que tem nos ajudado muito aí com dicas a respeito da nossa situação política do país. Obrigado aí pelos teus elogios, Marcos. A Marilda aqui nos faz um outro elogio. O programa de quarta-feira, dia 15 de julho, foi ótimo. Obrigado aí, Marilda. Que bom que você gostou. O Aleda Mota, no Facebook, diz: Prezados, informo que a transmissão é muito picada ou interrompida, dificultando o acompanhamento das entrevistas. Tenho perdido muitos trechos diariamente. É possível corrigir esse problema? Grata. Então, Leda, acontece o seguinte: pela rádio, eventualmente, a transmissão ela tem falhado um pouco. Então eu recomendo, caso você não consiga nos acompanhar pelas ondas da rádio Bandeirantes 1360M, para que você nos acompanhe ou pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, ou pelo nosso aplicativo para celulares Android, que é o Programa Faixa Livre. Nosso programa é transmitido ao vivo também por esses 2 veículos, tá bom? E também, lembrando aqui aos ouvintes, que lá pelo nosso YouTube também há uma transmissão ao vivo do programa, tá bom? O nosso YouTube, o nosso canal lá no YouTube é Faixa Livre. E mais uma vez, caso vocês queiram enviar os recados de vocês, além de acessarem as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o próprio YouTube e o nosso site, que eu acabei de dizer, vocês podem enviar os recados também por o nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. E vamos a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o advogado, secretário-geral do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos e professor de Direito da Responsabilidade Civil na Universidade Cândido Mendes, João Tancredo. João Tancredo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do valoroso e combativo programa Faixa Livre. João, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. João, o governo Bolsonaro vem cometendo desde o início do mandato uma série de violações relativas à liberdade de manifestação no país. Isso é algo que está muito evidente. Só que o que foi revelado na última semana extrapolou qualquer resquício desta parca democracia que ainda nos resta. O Ministério da Justiça e Segurança Pública preparou um dossiê com nomes e dados pessoais de 579 servidores públicos que se posicionaram contra o fascismo, que a gestão federal considera como opositores. O ministro André Mendonça afirmou que mandou apurar essa denúncia que foi publicada pelo site UOL e demitiu o diretor de inteligência da Secretaria de Operações Integradas, a CEOP, órgão que elaborou a lista, o coronel Gilson Libório de Oliveira Mendes.
O titular da pasta chegou a dizer que não admite perseguição a grupos de qualquer natureza. Só que não é bem isso que parece, não é, João? De fato, nós estamos vivendo o pior dos mundos. O retrocesso para as garantias individuais, para a democracia, nesse governo é o que há de pior. Não é só do retrocesso, também das falcatruas, dos Queiroz que andam junto com eles, o apoio às milícias, tudo isso é muito ruim. Eu acho que a gente tem que, mais uma vez, permanecer junto para a gente resistir a essa conduta fascista mesmo, é fascista a conduta desse governo e é de todos. Este ministro não é ministro da Justiça, mas é da injustiça, se coloca a serviço da família Bolsonaro e dos interesses do Bolsonaro, interesses menores que o país não está servindo ao país, mas servindo a essas pessoas. Anderson, nós temos que tomar muito cuidado. Com relação aos grupos antifascistas, e aí você tem muitos servidores públicos, essa é a perseguição. Nós temos especificamente no Rio de Janeiro um líder importante, que é o delegado Orlando Zacconi, que é um combativo companheiro na luta contra o fascismo, que é policiais antifascistas. Nós temos que estar atento a isso e poder auxiliar o máximo que pudermos, sem nenhuma restrição. Nós só vamos conseguir superar isso ficando juntos. Nós não temos saída. E não é só isso, João. O presidente da República vem recorrendo constantemente à Lei de Segurança Nacional na tentativa de calar seus críticos. Esse ano já foram alvos o cartunista Aroeira, o jornalista Hélio Schwartzman e até o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Essa lei, aliás, é um dos resquícios dos anos de chumbo no nosso país, João. O uso da Lei de Segurança Nacional, ela é a forma que ele, você não pode esquecer a origem dele, ele é capitão do Exército, aliás, um capitão medíocre, reconhecido pelos militares como capitão medíocre. Tem uma fala, desculpa uma lembrança, do Geisel a respeito dele, do Jair Bolsonaro, fazendo críticas severas, não servia para ser militar. No julgamento dele no STM, o Superior Tribunal Militar, o ministro faz críticas severas ao comportamento dele. Isso é uma tática comum de quem quer inibir. Você usa a legislação punitiva, né, para perseguir as pessoas, é claro. Imagina agora você enquadrar um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro de um outro poder, na Lei de Segurança Nacional. Isso não faz o menor sentido. Isso é para amedrontar, para criar o constrangimento, para você inibir, aí você não faça mais isso que eu vou tomar providências contra você. Então funciona desse jeito. Ele vai usar sempre que ele puder, ele vai usar. A lei está em vigor e muita gente acha que tem que aplicar. E ela é aplicada de certa forma. De certa forma ela é aplicada. Você tem variáveis dela. Você tem hoje uma coisa no país muito ruim, chamada a Lei de Organização Criminosa. Quando foi criada, a gente combateu tanto para não criar, porque eles diziam que era para combater milícia. Olha, eu falei, não vai funcionar. Não tem lei que combate esse tipo de coisa. Conclusão, nós me lembramos bem das manifestações de 2013, onde 23 garotos foram condenados de penas altas por integrar uma organização criminosa. Então eles começaram a pegar manifestações e chamar de terroristas. Hoje o que acontece? Você pega um garoto na rua, ou qualquer pessoa na rua, com uma quantidade de droga, que a polícia entenda que é tráfico, ele vai entrar, mesmo que esteja sozinho, olha o pesadelo, ele vai ser enquadrado como traficante e por integrar organização criminosa. Então, essas leis aí foram leis de governo democráticos também, a gente tem que tomar cuidado com algumas leis. Agora, de fato, a Lei de Segurança Nacional é um absurdo, um entulho autoritário dos piores que se pode ter e que é usado em demasia mesmo. Esse tipo de atitude do poder executivo, João, nos remete aos tempos mais sombrios da ditadura militar que calou a nossa sociedade por 21 anos. Você teme que o nosso país volte a viver aquele pesadelo do autoritarismo durante o governo Bolsonaro? O presidente, que na frente das câmeras adotou uma postura mais sóbria nos últimos tempos, segue atacando a ordem democrática dentro dos gabinetes. Tem toda a razão, Anderson. Nós ficamos sob o jugo do pior que podia existir com esse país.
A ditadura fez o pior, e eu me lembro assim, isso aí é uma das vantagens de ser velho, eu não tenho certeza se tem alguma vantagem de ser velho, mas você tem uma memória pregressa maior. A questão é a seguinte, foram nossos piores anos. Eu me lembro que quando no finalzinho da ditadura em 85, porque isso foi até 85, com a vigia, com a perseguição, com fichamento de comunistas, fechamento de democratas, isso perdurou muito tempo. Nós tivemos uma inflação de mais de 80% e o nosso produto interno bruto foi o mais baixo de toda a história brasileira. Mesmo na pandemia agora, não é tão ruim quanto foi na ditadura militar. A ditadura militar, na verdade, ela serviu aos interesses estrangeiros, como está acontecendo agora com o Bolsonaro. Ele é lacaio do Trump, ele é lacaio dos Estados Unidos. Como a ditadura foi exatamente isso. Impôs a América Latina como um todo uns regimes autoritários e bárbaros de assassinato. Foi isso que nós tivemos. Eu fico muito apavorado pelo caminho que a gente está seguindo, porque tem gente que ainda fala da volta da ditadura como se a ditadura fosse salvar um país que está naufragando. O que salva um país em naufrágio é democracia e mais democracia. É produção, é emprego, é estudo, é trabalho para as pessoas, é isso que saúde, é isso que salva a democracia. Não tem outra coisa não. Esses grupos que se fecham em torno desses interesses, eles só mudam de endereço, mas são sempre os mesmos. Outro atentado à democracia imposto pelo governo é esse gabinete do ódio que se instituiu dentro do Palácio do Planalto, que é coordenado por assessores do presidente e pelo seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, produzindo notícias falsas contra adversários políticos do chefe do executivo e as compartilhando massivamente de maneira criminosa por aplicativos de trocas de mensagem e nas redes sociais. O Fantástico da TV Globo detalhou no último domingo como funciona essa quadrilha, que é alvo de investigação no Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, já ordenou a retirada do ar de diversos perfis que publicam esse tipo de material. Eu queria primeiro, João, a sua opinião a respeito dessa prática de propagação de fake news. Como você observa esse tal gabinete do ódio? Eu observo, Anderson, com muita tristeza. Não sei se tristeza é a palavra adequada ou se está me faltando uma palavra certa para responder isso para você. Eu sei que o gabinete do ódio que foi criado, ele foi prestigiado por muitos grupos, né? Foi prestigiado por uma parte significativa do Poder Judiciário, e porque havia de interesse do que eles pensavam. Isso que a criação da fake news, as mentiras que se espalhavam em todos os sentidos, isso foi muito prestigiado. O Supremo agora toma uma medida porque começa a ser ofendido. Porque enquanto não era atingido, ele não tomava nenhuma medida e deixava as coisas acontecerem como aconteciam, e ninguém era punido. Ainda chamavam isso de liberdade de expressão. Você não podia cercear a liberdade de expressão. Eu não consigo entender como é que alguém pode cometer crime e ter a proteção do Supremo Tribunal Federal. Liberdade de expressão eu defendo com a minha vida. Eu defendo o seu direito de falar o que você pensa a meu respeito, com a minha vida. Agora, você mentir a meu respeito, aí não se pode admitir. E o Supremo permitiu, todos permitiram o tempo inteiro, e deu no que deu, na verdade. Na verdade, deu no que deu. O que eu acho que a gente precisa reagir a isso, tomando medidas. Tenho diversas ações do Chico Buarque, do Marcelo Freixo, de Jean Willis, de tanta gente, Patrícia Pilar. Eu tenho patrocinado essas ações todas para tirar essas matérias do ar, essas mentiras. E alguns juízes respondem e reagem dizendo que é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. Cometer crime não é direito de ninguém se expressar. Você vê alguma possibilidade de se combater a influência desse tipo de prática no resultado das eleições no Brasil, João? Não tenho dúvida. Há uma interferência direta nos resultados das eleições. Nós tivemos, com a Lava Jato, por exemplo, uma pregação de mentira, de notícias falsas o tempo inteiro, condenações absolutamente absurdas,
Então, essa conduta, né, de um judiciário comprometido com um determinado grupo, de pessoas criando mentiras nas redes para resolver, de fato, interferir diretamente nas eleições. As nossas eleições para presidente da República, onde saiu vitorioso o senhor Jair Messias Bolsonaro, né, é um reflexo disso. Isso, de fato, é verdadeiro e esta é uma causa que a gente vai ter permanentemente. Onde tem mentira, vai se sobrepor a mentira. Tem eu não me lembro do nome dele agora, até porque não é muito bom a gente ficar lembrando alguns nomes, mas o ministro da informação do governo nazista de Hitler, ele dizia que uma mentira repetida muitas vezes transforma-se numa verdade. E é isso que eles acreditam. Eles acreditam que mentindo, reiterando a mentira, essa mentira vai virando a verdade. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa que é a verdade. Isso tem influência, mas diretamente, André, diretamente. A população se engana com muita facilidade. A gente tem, não adianta discutir, a gente tem 1/3 de eleitores do senhor Messias Bolsonaro que continua votando nele. Então ainda tem um respaldo importante, apesar de tudo que ele faz, de todas as mentiras, de sair dizendo para as pessoas a questão da máscara na pandemia. Ele já testou positivo, mas veio um outro que testou negativo, e ele fica mostrando para as pessoas que não precisam se proteger. É um comportamento absolutamente desrespeitoso, para dizer o mínimo, hein? Desrespeitoso para dizer o mínimo. A gente tem que pensar de como combater isso. E a gente combate com a verdade, não tem muito outro jeito. Eu acho que essa é a nossa grande saída. A gente não adianta rádio como vocês, programa de rádio como vocês, que a gente vai ressuscitar as verdades. Mudando um pouco de assunto, João, essa pandemia trouxe uma série de prejuízos para toda a sociedade. E, por incrível que pareça, ela ampliou os episódios de violência policial em algumas regiões do país. Na cidade de São Paulo, por exemplo, um levantamento feito tomando como base os dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública mostrou que houve um aumento de 10% no índice de letalidade da Polícia Militar na capital paulista, no segundo trimestre deste ano. Foram 120 pessoas mortas por policiais, 11 a mais que nos 3 primeiros meses de 2020. Nós tivemos algumas imagens que muito nos estarreceram justamente em São Paulo, João. Um motoboy pedindo socorro após ser imobilizado por policiais, acusando os PMs de utilizarem uma arma de choque contra ele. E aquela senhora de 51 anos que teve seu pescoço pisado por um agente de segurança pública. Essa pandemia, que tirou muitas pessoas das ruas e dificultou flagrantes, de alguma forma encorajou os policiais a cometerem abusos, João. É histérico, né? O governo prega o isolamento social, tira as pessoas da rua e bota a polícia para invadir as favelas, e desrespeitando claramente o isolamento social, matando as pessoas, colocando as pessoas em risco. A gente teve mais de uma morte, você relatou bem o número de mortes. O que é impressionante é que essas mortes, esses crimes praticados pela polícia, por uma polícia que, na verdade, ela tem um endosso de um governador no Rio de Janeiro, por exemplo, quando diz mira na cabecinha, atira, isso, na verdade, é uma autorização para que o policial tenha condutas criminosas, porque ele está dizendo, eu estou protegido para fazer isso. Aumenta o número de mortes e mais. Por que a gente conhece aqueles 2 casos, o do motoboy e da senhora que foi pisada no pescoço pelo policial? Porque tínhamos imagens. Porque isso é rotina dentro das favelas. A polícia tem esse comportamento rotineiro dentro da favela de desrespeitar, fazem barbaridade, Anderson. Ouvintes, fiquem atentos com isso. Entram nas casas sem mandado é pé na porta, saqueiam a casa, quem tem boa televisão vai ser levada, quem tem computador vai perder, mas saqueiam geladeira, o negócio é a barbárie completa, para você ter uma ideia. Esse aumento, indiscutivelmente, eu não tenho sombra de dúvida nenhuma,
é da ausência da fiscalização, né? Da ausência da fiscalização. Porque eu ia dizer, uma parte significativa, Anderson, da classe média apoia essa conduta, porque acredita que o extermínio dessas pessoas vai gerar mais segurança, quando isso é uma mentira. Todo mundo sabe que isso é mentira. E o governo do Estado, os governos dos estados, o governo federal, sabe que não funciona, mas eles têm pesquisa mostrando um número significativo de 64% da população apoiando esse tipo de conduta. Então, de um lado, tem uma massa de desvalido, do outro, um número significativo de pessoas querendo ter alguma segurança e capitaneando esse sofrimento, essa tristeza das pessoas, nós temos governos que estimulam o massacre. É isso que nós temos. Nós temos que começar a responsabilizar criminalmente o governante, o comandante, o presidente da República. Eu acho que isso a gente precisa repensar. Não adianta tentar responsabilizar. Eu acho que adianta muito mais pela questão política também. Muito mais. Eu confesso para você que eu não sou de perseguir punição criminal, porque processo criminal e justiça criminal é para condenar pobre e preto, né, os favelados. É isso que serve essa justiça. Então eu tenho até medo de falar em processo. Mas o processo é um processo político, buscando a responsabilização dessas pessoas. Acho que isso é uma saída. A gente precisa fazer isso com disposição mesmo, com força e com vontade, e acreditando que as coisas vão acontecer. Você acha que esse aumento da violência policial tem relação com a alteração da lei que trata de abuso de autoridade em uma iniciativa do governo de Jair Bolsonaro? Sem sombra de dúvida. A mudança da lei dá aos agentes públicos a segurança que precisavam para cometer esses crimes. Isso eu não tenho a menor dúvida disso. Isso é um guarda-sol, um guarda-chuva, é uma capa protetora para o cometimento desse tipo de abuso de autoridade, cometimento de crime. O governo federal, ele é o primeiro a estimular, não tenho dúvida nenhuma. Mas os governos estaduais também não ficam atrás, não. Todos. Acho que é alguma exceção que a gente vai ter, no Nordeste, por razões que a gente conhece, mas fora disso, é a barbárie que eles pregam. Eles pregam mesmo a barbárie. O que entende, às vezes, que o morador da favela, esse negócio de ficar usando comunidade é desrespeitoso. Favela é local de moradia de uma população abandonada pelo Estado, é isso. Comunidade são pessoas que se organizam em torno de um ideal. É uma comunidade científica, né? Uma comunidade de moradores pela associação. Então é favela, esse é o nome. E, na verdade, comete-se crime contra essas pessoas porque acredita que é subcidadão, é subraça, não tem direitos, eles só têm deveres. E aí podem ser aviltados, podem ser violentados, podem ser assassinados, porque não tem direito, não tem nada. Isso é perverso. Para encerrar, João, de que forma a sociedade pode atuar para combater esses abusos promovidos por agentes de segurança pública, especialmente nas periferias e nas favelas? Porque é muito evidente que a atitude dos policiais muda radicalmente de acordo com a região em que estão atuando. A única maneira de combatermos a violência policial, o abuso de autoridade, né? Porque não é só essa massa de gente pobre, não só tem violência quando um agente público vai lá, um policial vai lá e o espanca, mata, não. É quando ele vai ao hospital, que ele é tratado, né, da maneira que a gente vê como é tratado, quando ele não tem escola, quando ele vai a uma delegacia e não faz a ocorrência, acaba preso por desacato à autoridade, quando ele for registrar um abuso de autoridade. O que a gente precisa fazer, o que tem fazendo muito, são organizações. As pessoas estão se organizando para tentar, organizados, nessas comunidades que eu estou falando, combater esse tipo de conduta. Eu queria lembrar uma questão hoje do celular, né? Às vezes as imagens que muita gente tem, isso não é solução, é evidente que não. A solução é você melhorar o policial, melhorar o salário, dar tratamento emocional para ele, dizer que ele não pode cometer esse tipo de crime. Isso, de fato, é a maneira correta de se fazer. Mas quando não faz, a gente tem que pensar em imagens. Onde tem imagem, vê-se que o policial ou o agente público cometeu um crime.
sempre uma vítima que ele executou, e ele fica sem saída para botar arma na mão, para dizer que foi em tiroteio. Quando você tem imagem. A gente começou com essa questão da imagem com o Mário Josino, um conferente em São Paulo, que tinha um policial chamado Rambo, que depois de ter dado tapa na cara, feito diversas agressões ao Mário, não tinha nada para fazer com eles, nada para fazer, eram trabalhadores, mesmo que não fosse, não tem que bater e matar em ninguém, não é isso que eu estou dizendo, não, por favor. Manda eles embora, ele dá um tiro em direção ao carro, esse tiro mata o Mário Josino. Aí tinha uma imagem, um cinegrafista que ficou filmando, porque sempre tinha uma blitz ali permanentemente montada para achacar, para tomar dinheiro dos moradores. Então, e aí veio essa imagem, essa é a primeira imagem. Porque a polícia, sempre determinado fato, ela sempre agiu na calada da noite. E aí você tem as chacinas acontecidas no Rio de Janeiro, especialmente, e também em São Paulo e diversos outros estados, não é só no Rio de Janeiro, não. Que as chacinas eram praticadas por policiais escondidos, mas sempre por policiais. Aí você tem uma célebre chacina de Vigário Geral, que é de 82, agosto de 82. Então, essa chacina, por exemplo, os policiais entraram à noite de touca ninja, mas alguns esqueceram de tirar, às vezes, a calça, o coturno, o sapato, e foram identificados, de certa maneira, como as pessoas que eram conhecidas, que eram policiais. Essa chacina é a chacina que a gente chamava de escondida, clandestina. Depois disso, eles começaram a cometer chacinas à luz do dia. Entravam na Maré, matavam 13, no Alemão. Isso foi se repetindo, assim, deixou de se ter pudor, que aí eram autorizados, né? Isso começa de maneira bastante grave no ano de 2007, no governo do Cabral. Olha que coisa grave. Em julho de 2007, entraram 1.330 agentes públicos no Complexo do Alemão e executaram. Não sou eu que estou dizendo que executaram, os documentos comprovam, executaram 19 pessoas e feriram tantas outras. Naquele ano, nós tivemos 1.350 mortes, foi o recorde de todos os tempos, no primeiro ano do governo Cabral, que depois vem as UPPs, etc., achando que seria solução, quando a gente vê que essa não é solução. Solução nas favelas não é polícia, mas é serviço público. Polícia eles sempre tiveram. Então, a gente precisa começar a ver como é que a gente faz, como é que a gente se organiza. E organizado facilita muito, Anderson, ouvintes. Organizado, isso contribui para que você tenha mais segurança e mais garantia. Funciona dessa maneira. Acho que a gente precisa pensar desse jeito. João Tancredo, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco aqui no programa. Eu te desejo um bom dia e deixo um abraço. Eu quero agradecer muito o convite, fico muito honrado em participar de um programa que está na vanguarda e na luta democrática para a gente conseguir ter alguma tranquilidade e alguma paz nesse país. Anderson, ouvinte, quero dizer que nós estamos, eu quero usar essa expressão com bastante propósito, nós estamos juntos e misturados. Nós não temos saída a não ser ficarmos juntos e misturados. Um fraternal abraço a todos e a todas. Conversamos aqui com um advogado, secretário-geral do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos e professor de Direito da Responsabilidade Civil na Universidade Cândido Mendes, João Tancredo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!